E aí, gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Mensageiros com Cristo. Para você que não é inscrito e gostou do título desse vídeo e quer assistir até o final, já se inscreve aí para não perder nenhum conteúdo. O tema de hoje, como todas as quartas-feiras já tem sido, são 7 fatos sobre algum personagem bíblico ou sobre algum tema da Bíblia. E o tema pedido foi as tribos de Israel. Então hoje nós faremos os 7 fatos sobre as tribos de Israel. Se você tem uma dica ou uma dúvida sobre algum tema da Bíblia, já deixa aí embaixo nos comentários, porque eu sempre leio os comentários que vocês escrevem. Então vamos lá para os 7 fatos sobre as tribos de Israel. Fato número 1. Jesus só é da tribo de Judá por causa do pecado. Sim, é verdade. Jesus só é da tribo de Judá por causa do pecado. Então vamos lá. Para a gente entender, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui. Se você quiser acompanhar para ver se eu estou falando exatamente o que está escrito, já abre a sua Bíblia aí. Então vamos lá. Abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 49, a partir do versículo 1. O capítulo 49 inteiro, praticamente, até o versículo 28, fala sobre as bênçãos, a bênção que Israel deu para cada um de seus filhos. E nós vemos aqui sobre Ruben, sobre Simeão e Levi, porque os três primeiros filhos não são os antepassados do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Ruben é o filho mais velho, porém dormiu com a concubina de seu pai. Sim, o seu pai tinha uma mulher que não era sua esposa, mas era uma concubina, e Ruben dormiu com essa mulher, por isso ele não tem direito a ser o antepassado de Jesus. Por isso, Simeão e Levi praticaram violência. Como assim? Se vocês lerem um pouco mais para trás no livro de Gênesis, a irmã dos 12, Dina, foi praticado um abuso sexual com ela. E os seus irmãos, Simeão e Levi, mataram todos da cidade em que ela foi abusada. Por isso também eles não poderiam ser os antepassados do Senhor Jesus Cristo. Então, o quarto filho, isto é, Judá, se tornou o antepassado dos reis, e dentre os reis nós temos Jesus. Segundo fato. Cada discípulo equivale a uma das tribos. É verdade. Cada tribo equivale a um discípulo. Você não sabia disso? Então vamos lá. Vou abrir aqui com vocês no livro de Apocalipse, no capítulo 21, a partir do versículo 12. Apocalipse 21 e 12. Fala sobre a Nova Jerusalém, então vamos lá, bem rapidinho. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões, guardada por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel, certo? Até aí você entendeu, né? 12 tribos, 12 portões. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. A muralha estava construída sobre 12 rochas, as quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos. Por que Jesus escolheu 12? 12 discípulos, e por que tinham 12 tribos? Assim como Deus escolheu as 12 tribos, cada filho de Israel, para sustentar o Estado de Israel, Jesus escolheu os 12 discípulos para sustentar a Israel de Deus, isto é, nós. Terceiro fato. Levi não é contado como uma tribo e não tinha território. Levi não é contada como uma das tribos. Mesmo Levi sendo o terceiro filho de Israel, ele não é contado como uma das tribos e não tinha território. Vamos abrir em Números no capítulo 2, e no versículo 47. Vamos lá. Para você que gosta de ler a Bíblia,
Hoje vai ser um dia muito importante. Confere comigo, Números capítulo 1, versículo 47. Vamos lá. Mas os levitas não foram registrados com as outras tribos. E sobre eles não terem território, abra um pouquinho mais para frente, Josué, no capítulo 21. Por que eu estou falando para você abrir a Bíblia? Para você ter ciência do que eu estou falando, é exatamente o que está escrito na Bíblia, entende? Então, Josué, no capítulo 21, durante o capítulo 21 quase inteiro, ele pega e fala sobre as cidades dos levitas. E até um pouco atrás ele vai falando sobre os territórios de cada tribo. Mas os levitas não tinham um território específico. Como eles cuidavam das coisas de Deus, cuidavam do templo, dessas coisas, alguns ficavam próximo a Jerusalém, próximo ao templo. Nesse momento de Josué ainda não, porque eles não tinham um templo específico, eles só tinham uma tenda, um tabernáculo. Então, já que eu já especifiquei isso, vamos para o quarto fato sobre as tribos de Israel. O reino de Israel foi dividido 2 vezes. Essa eu acho que você ficou um pouco surpresa, né? Como assim 2 divisões do reino de Israel? Não é norte e sul. É assim, o reino de Israel foi dividido 2 vezes. Isso, foi dividido 2 vezes. Todo mundo normalmente conhece 1 Reis 12. Sim, 1 Reis 12, onde o filho de Salomão, ele quer aumentar os impostos, e então as 10 tribos do norte se revoltam e o estado de Israel é dividido. Mas eu vou te mostrar mais uma referência que fala da divisão das tribos de Israel. Volta um pouquinho comigo aqui em 2 Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 8. Diz assim: o comandante do exército de Saul, Abner, filho de Ner, havia fugido com Esbocete, filho de Saul, para Maanaim, no outro lado do rio Jordão. Lá, Abner fez Esbocete rei das terras de Gileade, Azer, Jezreel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Esbocete tinha 40 anos quando começou a reinar em Israel e reinou 2 anos. Mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi e ele governou em Hebrom 7 anos e meio. Sim, antes da divisão pelo filho de Salomão, o reino de Israel já tinha sido dividido. E a tribo de Judá ficou fiel a Davi. Quinto fato sobre as 7 tribos de Israel. Os levitas não eram cantores. Eu vou falar sobre o quinto fato. Sim, os levitas não eram cantores, tá? Só para ficar bem específico isso, porque muitas pessoas acham que os levitas são cantores ou músicos. Era uma das atribuições dos levitas, mas não digamos que eles eram só cantores ou só músicos. Então, se você está gostando desse vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo os nossos vídeos. É importante que você faça isso, porque os vídeos, principalmente assim, são mais difíceis da gente encontrar referências sobre cada tema que, por exemplo, você aí que está assistindo do outro lado da tela, muitas vezes não sabe. Porque esse é o principal objetivo também. Então vamos lá. Os levitas não eram cantores. Voltando, vamos até 1 Crônicas, no capítulo 23, a partir do versículo... 1 Crônicas 23 ao 26. Isso mesmo, são 3 capítulos. Se você tiver um tempinho, do capítulo 23 ao capítulo 26... vai falar todos os trabalhos que os levitas tinham que fazer
na época de Salomão. Todos. Ó, para você ter uma ideia, os levitas eram músicos, os levitas eram sacerdotes, os levitas eram guardas do templo e os levitas faziam tudo, limpeza, tudo. Todos os trabalhos do templo eram feitos pelos levitas. Então, se você achava que os levitas eram só cantores, calma aí, os levitas faziam muitas outras coisas. Então vamos ao sexto fato. Os levitas não iam para a guerra? Também é verdade. Embora os levitas sejam uma das tribos, e uma tribo, digamos, até que grande, eles não faziam parte do povo que ia para a guerra. Abra comigo em Números, no capítulo 2 e 44. Números, no capítulo 2, no capítulo 1 e no versículo 44. O capítulo 1 vai falar sobre a primeira contagem do povo. Se você ler a partir do versículo 22, vai falando do serviço militar, tal. E, como eu já li o versículo 47, fala que os levitas não foram registrados com as outras tribos, pois o Senhor tinha dito a Moisés: quando você fizer a contagem dos homens com idade para o serviço militar, deixe de fora os homens da tribo de Levi. Sim, os homens da tribo de Levi, eles não iam para a guerra. Eles não iam porque eles tinham que cuidar das coisas de Deus. Porém, vamos lá. Tem um texto que fala sobre os levitas na guerra. Quer conferir comigo? Então vamos lá. Abre comigo aí em 1 Crônicas, no capítulo 12. 1 Crônicas, no capítulo 12, a partir do versículo 26. Da tribo de Levi, 4.600 homens, seguidores de Joiada, descendente de Arão, 3.700 homens. E Zadok, um soldado jovem e capaz, veio com 22 chefes do seu grupo de famílias. Sim, durante a separação de Davi, quando ele começou a formar o seu exército, alguns homens da tribo de Levi, eles ficaram do lado de Davi e foram para algumas batalhas. Esse é um texto que mostra um contraste. Então agora vamos para o sétimo e último fato das tribos de Israel. Os 2 reis benjamitas. Então, como eu disse para você, os reis deveriam ser da tribo de Judá. É isso que a Bíblia fala, inclusive em Gênesis 49. Porém, o primeiro rei de Israel não era de Judá. Como vocês sabem, Saul era da tribo de Benjamim, e o seu filho, como eu já li em Crônicas, como eu já li em 2 Samuel, ele também era da tribo de Benjamim, filho de Saul. Então, lembrando, falando do Estado unificado, a única tribo que teve 2 reis que não eram de Judá foi a tribo de Benjamim. Vale destacar também que quando o Estado de Israel se divide em norte e sul, aí muitas, eu não sei se todas, mas digamos que muitas das tribos têm algum rei no Reino do Norte. Já no Reino do Sul não é bem assim. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí embaixo, deixa o seu like. Esse vídeo foi, digamos, um pouco difícil de fazer, porque as referências são bem complicadas para você achar sobre as tribos de Israel. E eu não queria deixar uma coisa muito que você já sabe? Então, se você também gostou, compartilhe esse vídeo. E se você tem alguma dica, deixa aí nos comentários que eu vou ler. E se eu conseguir, eu faço um vídeo sobre a sua dica. Deus abençoe a sua vida. Nós somos mensageiros de Cristo. Amém.